Quantas vezes nós gastamos tempo, energia e até dinheiro com coisas que não nos trazem paz? Preocupações, opiniões alheias, padrões de beleza, a lista é enorme. Hoje eu vou compartilhar com vocês 14 coisas que eu parei de me importar e que depois eu percebi como elas transformaram a minha vida. Nós vamos dividir esse vídeo em praticamente 4 partes. Mas a última é a mais curtinha, que tem um tópico só. Eu acho engraçado que toda vez que eu vou gravar vídeo, principalmente se tiver à noite, que é o horário que eu mais consigo gravar ultimamente, a luz fica oscilando, não sei se vocês perceberam. De vez em quando ela dá umas... Acho que ela deu agora. A primeira parte desse vídeo são de expectativas sociais e de imagem. A primeira coisa que eu parei de me importar dentro dessa categoria é a aprovação alheia. Eu parei de buscar validação em tudo que eu fazia, porque a maioria das pessoas que tentavam me validar, mesmo que eu não estivesse esperando essa validação, são pessoas que não são exemplos pra mim e são pessoas que não me acrescentam em nada. Eu não quero que façam parte da minha vida, justamente por conta de coisas que a gente descobre enquanto a gente não está ali no momento em que a gente escuta coisas que eu já ouvi falar muitas vezes também aquela frase que Deus escuta coisas e vai em lugares que a gente não vai. Ele escuta coisas que a gente não escuta. Então, por esses motivos, tem pessoas que até hoje querem ficar me validando. E isso falo principalmente sobre parentes, tá? Amigos até que não, que acabou que eu cortei da minha vida. Mas parentes que eu percebi que tentam me validar até hoje e que ainda assim não são pessoas que acrescentam, pelo contrário, só falam e reclamam de coisas da minha vida que elas não têm que se meter. Aí eu percebi que essa validação delas era inviável. E uma validação que não era verídica, né? Porque elas queriam que eu andasse de acordo com o padrão delas, sendo que, no fundo, elas não estavam torcendo pela minha vitória. E se estiver torcendo, eu acho que é uma forma muito estranha de torcer. Mas enfim, pensem sobre isso e reflitam se você também está buscando validação no meio das pessoas com quem você vive. Segunda coisa que eu parei de me importar é o corpo perfeito ou padrões de beleza da sociedade, da moda, enfim. Eu comecei a focar mais na minha saúde e no meu bem-estar, do que ficar tentando acompanhar ali tudo que tá em alta. Porque a todo momento a moda e os padrões de beleza mudam. Eu, por exemplo, sinceramente, eu respeito muito quem gosta de fazer botox, preenchimento, quem gosta de fazer harmonização, mas eu ultimamente tô andando na rua muito assustada, porque eu percebo que todo mundo tem o mesmo rosto. Você já reparou quando você anda numa calçada, no centro da cidade, principalmente em locais bem frequentados, e você olha ao seu redor, você percebe que a maioria, principalmente das mulheres, e tem homens também que têm um rosto muito parecido, muito quadradão e tudo, mas tem muitas mulheres que têm a mesma boca, o mesmo queixo, o mesmo desenho de rosto, mesmo maxilar, mesmas bochechas, mesma testa, mesma sobrancelha, mesmo nariz, mesmo tudo. Isso tá começando a me assustar um pouco, então eu tô percebendo que muito mais simplicidade é melhor e o simples é o mais tranquilo e o mais seguro. A gente foca mais no que a gente gosta, no que a gente se sente bem e não na realidade que é imposta para nós todos os dias. Pensei também que é melhor e eu parei realmente de ter que estar sempre ocupada ou na produtividade. Aquela linha infinita de produtividade que hoje as pessoas estão se colocando está gerando muita ansiedade e isso também gerava em mim, porque eu achava que nos dias ou que eu não estava tão produtiva ou que eu não estava realmente trabalhando, que eu tirei o dia para descansar, eu falava, nossa, vou ser uma procrastinadora. Sendo que a produtividade tem o seu lado bom, mas é bom a gente respeitar os nossos limites. O ócio criativo, né, aquele período ali que a gente tem ocioso, ele é importante porque, eu já falei num vídeo aqui também, que o tempo de silêncio também nos ajuda a ter grandes criatividades, grandes picos ou momentos, assim, que a gente tem um estalo e uma virada de chave muito bacana. E com vídeos meus, algumas ideias que eu tive, foi justamente no tempo ósseo que eu estava tendo. E além disso, o descanso, ele pode ser uma prioridade nos nossos dias, principalmente se ele era raro na nossa rotina. E hoje ele é visto como um luxo, mas você não pode pensar que ter descanso é se dar ao luxo. Você também precisa descansar, não só a sua mente, como o seu corpo. Outra coisa também que eu parei de me importar, não ligo mais, é o que as pessoas pensam sobre as minhas coisas, os meus bens materiais, as minhas escolhas de vida, porque
Com o minimalismo e o essencialismo, eu aprendi que o que é importante para mim não é importante para o outro. Cada um tem o que é importante para si. E viver de acordo com os nossos valores não é perda de tempo. É você realmente viver de acordo com o que você quer, com o que vai te fazer bem e vai funcionar para sua vida. E também tem um outro vídeo que eu acho bacana elencar esse comentário aqui, não por conta do tom pejorativo da opinião, porque realmente teve um tom ali mais pejorativo, mas tem um vídeo meu que eu mostrei alguns itens que eu tinha e que a pessoa falou que aquilo era para ser trocado, que era cafona, que tava muito fora de moda. E aí, o que eu respondi, com todo respeito, claro, foi a respeito de que o minimalismo me ensinou a não viver de acordo somente com a moda, que eu não tô aqui para viver de acordo com os valores da sociedade, o que todo mundo acha bonito, o que a moda acha que tá em alta. Eu não gosto de viver em alta, porque eu já corri a maioria da minha vida, maior parte do meu tempo, eu gastava até o início ali da vida adulta, quando eu via, assim, propagandas, quando eu via que um objeto específico estava em alta, todo mundo aderia, eu queria aderir também, mas pela pressão social, não porque eu realmente gostava daquilo. Exemplo, uma vez eu tinha, na escola, eu tinha ainda 12 anos, e tava em alta aquela bota sneaker, eu não sei como se escreve direito, como que fala, mas era uma bota que parecia um tênis junto, era uma bota de cano médio, curto, não sei explicar direito, mas era uma bota sneaker, depois vocês só pesquisem aí, e essa bota eu gostava só porque outras pessoas gostavam, todo mundo começou a aparecer com aquilo na escola, e eu falei, por que eu não posso ter um? E eu fui atrás de tantos sneakers, e na época eu não conseguia comprar, né, na época meu avô me deu, e teve outro também que eu ganhei, ou eu comprei por um valor bem mais barato, só que eram assim, nunca era o que eu queria, era sempre algo similar, algo que não fosse exatamente de marca. E quando era de marca, era um que não era da cor que eu queria um preto padrão. E aí eu peguei um que era preto com onça, porque não tinha mais, estava acabando, todo mundo comprava. Depois eu consegui adquirir um dourado, todo dourado. Então assim, vocês percebem como que eu sempre tentava entrar na moda, e apesar disso, eu teria que ter um sneaker para cada roupa, se eu quisesse ter um dourado, por exemplo. É igual um tênis que eu tenho hoje, que ele é dourado, mas é porque eu ganhei. Eu não fui atrás para comprar. Então eu uso o que eu tenho. Mas a partir do momento que eu posso comprar, eu vou escolher algo que seja de acordo com os meus valores. Atemporal, que dê para usar com outros tipos de peça, não só com algumas específicas. Interessante também eu comentar, antes que eu me esqueça. A minha mãe é uma pessoa um pouco mais consumista do que eu. Ela gosta muito mais de comprar ali de acordo com a roupa, de acordo com o que é diferente. E ela é apaixonada por sapatos. Fora as roupas, mas sapatos eu acho que é o fraco dela. E aí quando a gente sai juntas e ela acha um sapato diferente, com onça ou laranja, com um salto diferente, brilho, ela fala, caramba, eu adorei esse sapato, eu vou levar, porque é diferente. E é o estilo dela, ela gosta. Isso não quer dizer que ela também está errada. Claro que cada pessoa tem que comprar de acordo com o que pode. Então, se pra ela tá ok, perfeito. Pra mim já não cabe, porque ela já mostra pra mim e fala, o que você achou, Vanessa, desse sapato? É lindo, né? Eu falo, olha, tem uns que eu gosto, e eu falo, de fato, é bonito, e tem uns que eu fico tipo, eu não sou muito fã, mas em você ficou bonito. Então, é um exemplo pra gente poder pensar que eu tô falando sobre os sapatos porque foi o que me chamou mais atenção e é mais fácil de a gente conversar aqui. Com roupas é a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade hoje com o meu guarda-roupa porque eu queria peças mais atemporais. Só que eu vim de uma fase do ano passado onde eu não só ganhei, como eu adquiri muitas roupas que não estavam, não é que é dentro do padrão, mas eram roupas muito estampadas, roupas que não combinavam entre si, e hoje eu tô enfrentando um pouco desse resquício de consumismo do ano passado e do início desse ano também, porque antes de eu adquirir de verdade o minimalismo, eu já vivi esse estilo em algumas partes da minha vida, outras não. E a roupa, quando eu fui comprar roupa a última vez, eu cometi vários erros, porque eu poderia ter comprado roupas mais atemporais. Alguns não foram tão errados assim, mas eu percebi que eu poderia ter feito escolhas melhores. É só pra gente refletir sobre esse ponto, de que andar na moda pode ter o seu preço. Eu também não ligo mais pra vida perfeita das redes sociais, porque eu percebi que aquilo ali é um recorte, não é a realidade de verdade da pessoa. Então, todas as vezes que eu olhava a rede social e eu me comparava, achando que aquilo ali era a realidade de todo mundo que mostrava, sem lembrar que as pessoas não vão mostrar, nossa, eu fui traída, nossa, eu me separei.
nossa, eu tive esse problema, eu estou passando por dificuldades. Não, elas vão mostrar que estão saindo para restaurantes caros, para lugares caros, estão viajando todo mês, estão fazendo uma nova compra todo mês, o carro trocado do ano, o telefone da última geração, mas ninguém vai mostrar os problemas que está enfrentando dentro de casa. Então eu parei de me importar com as redes sociais, tanto que eu desinstalei. E se você quer entender como que foi esse processo de desinstalar as minhas redes sociais, hoje eu só fico com o YouTube e o WhatsApp. Mas se eu pudesse, eu também tirava o WhatsApp. Eu ficaria só com o SMS e olha lá. Mas eu gosto porque não fico tanto ali com mensagens o dia todo. É só por conta dos meus clientes mesmo, os meus atendimentos. Pra quem não sabe, eu sou advogada. Eu fui ali olhando que a realidade das pessoas não era aquela que elas mostravam, e eu tive esse looping de realidade, esse choque. Falei, pra que eu tenho rede social mesmo? Não tá me ajudando na minha profissão, não tá me ajudando a chegar clientes pra mim, então eu desinstalei. E o TikTok também não me agregava em nada. Eu nunca tive aquele Threads, que é tipo um... Como é que é o nome daquela rede social, gente? Aquela que deu problema. Meu Deus, tava na ponta da língua. Twitter. O Twitter, eu também não tinha vontade de ter. Eu tive quando eu tinha lá com meus 13 anos, mas eu percebi que não era uma rede social que eu gostava tanto. Facebook eu não tenho desde os 12 anos, não tem me feito falta. A única coisa que eu tenho é o Facebook do meu esposo, que eu uso pra postar coisas no Marketplace, pra eu poder vender ali de vez em quando aqueles objetos usados ou novos que a gente não quer usar mais. É basicamente isso. Mas se você quiser ver como foi esse processo de desinstalar as redes sociais, o que eu descobri quando eu desinstalei e o que me fez desinstalar essas redes no geral, eu trouxe também um vídeo pra vocês. Ele tá aqui no... Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês no final, como sugestão de vídeo, ou nos cards, pra vocês poderem ir lá ver esse vídeo e entender melhor como foi esse processo. Uma coisa que eu não tô ligando mais, pelo menos nesse momento, nesse ano, é ter um emprego dos sonhos ou um título de status. Porque eu comecei a priorizar mais o meu tempo, ao invés de vender ele pra empresas, pra chefes que provavelmente seriam tóxicos, porque eu tive más experiências com chefes, e também percebi que como autônoma eu me daria muito melhor e conseguiria receber muito mais do que trabalhando ali para receber um valor mensal e vendendo o meu tempo. Não ia ser interessante. Então eu tô usando o meu tempo a meu favor e trabalhando de casa como autônoma para mim mesma, como advogada. Eu percebi que priorizar o propósito, o equilíbrio era muito mais importante para minha saúde mental. E eu tô conseguindo, já vai fazer um ano que eu estou trabalhando pra mim, em casa. E tem sido muito bom e muito esclarecedor. Eu quase cedi a voltar pra essa vida de CLT e tudo, mas depois eu falei, posso esperar um pouquinho mais pra ver se eu realmente vou precisar voltar ou se dá pra eu aguentar durante esse período. E esse ano, organizando melhor as minhas finanças do meu esposo, a gente também percebeu que talvez não seja tão necessário assim eu voltar pro CLT, porque o meu trabalho até que tá me rendendo um valor bacana. Às vezes não é todo mês que sai um valor bacana, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses, mês sim, mês não. Mas no geral, todo mês vem algum valor que já ajuda nas despesas de casa. A segunda parte desse vídeo são hábitos financeiros e materiais que eu também não ligo mais. Eu não ligo mais para comprar algo por status ou para impressionar as pessoas, porque a maioria das pessoas que eu queria impressionar eu nem gostava tanto assim, e vice-versa. Então, focar no valor e utilidade real do bem me fez muito melhor e me trouxe muito mais utilidade do que o que eu ficava me prendendo antes. Passei também a priorizar a vida real e o conforto e não ligo mais de ficar deixando sempre a casa impecável para visitas inesperadas. Uma que eu não gosto de visitas. Eu sempre falo isso depois que eu conheci a Patrícia Ramos, que eu tomei como realidade pra mim. Eu não gosto de visitas, eu gosto de convidados. Então, eu parei de limpar também a casa pra terceiros e passei a limpar pra mim e pro meu esposo, pra gente sentir que a casa tá limpa porque nós estamos aqui. Porque eu também ouvi muito falar sobre isso quando a gente tá no meio ali da nossa igreja, né? Que falam sempre que o lar, quando ele tá limpo, quando ele tá agradável, Jesus vem habitar com a gente. Né? Então, e Deus gosta da limpeza. É difícil a gente deixar as boas energias ou Deus fluir ali na nossa casa e trazer boas coisas pra nós, sendo que a nossa casa tá cheia de teia de aranha, cheia de sujeira, cheia de cantos ali que precisam de uma manutenção, que quando a gente não valoriza os nossos móveis, nossos bens, aí é muito difícil Deus dar de volta às vezes as coisas que a gente perde, né? Eu falo isso porque eu conheço também uma parente que ela sempre fala que
Não, porque Deus vai me dar em dobro, não sei o quê. Mas ela não valoriza nada do que ela tem em casa. É muito triste ver isso. Que todas as coisas que entram na casa dela quebram e não duram nada. É impressionante. Eu fico muito chocada porque tem móveis na minha casa que eu tenho desde antes de eu me casar. E se eu não tivesse vendido ou doado, estariam até hoje em perfeito estado. E tem pessoas, e principalmente essa parente da minha parte, que ela tem tudo que ela poderia ter e às vezes ela não tem, mas quando ela recebe, ela cuida tão mal daquilo que ele estraga tão rápido e para ela receber de novo demoram anos. Então, será que a gente não tá pensando muito nos outros e menos na gente? Será que a gente está esquecendo de que deixar a nossa casa em bom estado, em boa limpeza, em bom ato de conservação, os nossos móveis, as coisas que a gente luta tanto para conseguir, com tanto carinho, ou às vezes as pessoas dão pra gente de presente com tanto amor e a gente não cuida, sabe? Isso é muito triste. Então, observa também se não é uma questão que está acontecendo na sua vida. Se você não está limpando demais para as pessoas e para você mesma, se ninguém vier me visitar, minha casa fica imunda e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se você tá na sua casa, você tem que limpar por você. Mas também não precisa ficar sendo o louco, a louca da limpeza e cheio de toque. Meu Deus, caiu um grão de poeira. Meu Deus, caiu um fio de cabelo. Eu preciso tirar. Não, a manutenção do dia a dia, os pequenos hábitos vão te ajudando a manter sua casa limpa e organizada. Você não precisa ser tão desesperado para deixar sempre impecável. Não, que tem que ser assim, senão eu não consigo fazer nada. Mas aí como que você vai viver o seu dia se você só fica pensando na limpeza? Você não vai sair de casa para curtir o sol, você não vai sair de casa para olhar as coisas da natureza, o mar, a praia, você não vai sair de casa para espairecer, para dar um passeio, para ver alguém da sua família que você ama, ou algum amigo seu para você tomar um café, para conversar, ter uma vida leve, entende? Tudo isso não faz parte de uma vida leve. Então, se estiver fazendo mal para você, elimine também da sua vida. Isso é uma coisa que eu nem ligo mais. Eu também passei a desapegar do excesso e do que não tem propósito atual. E não ligo mais para acumular coisas porque um dia eu posso precisar. Eu já deixei muita coisa guardada por conta desse motivo, mas depois de um tempo que eu observei que eu não ia mais precisar mesmo, eu me livrei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu e meu esposo vivemos muito tempo assim de mudança, né? A gente não mora ainda na nossa casa própria. Então a gente tá sempre fazendo uma mudança, porque nós ainda estamos no aluguel. É uma meta que a gente tem de não precisar mais, né, de morar no aluguel, mas pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que não. E enquanto a gente tá nessa rotina e sem saber pra onde que a gente vai ficar e por quanto tempo a gente vai ficar em determinados locais, a gente precisa ter um pouco menos de coisas para que facilite tanto o processo de mudança, tanto o processo de limpeza também, porque eu faço a manutenção da minha casa na maior parte do tempo sozinha, porque meu esposo trabalha fora. Então eu sempre tento cuidar da maioria das coisas que precisam. Se eu tenho muita coisa, eu tenho um acúmulo de objetos em casa, eu não consigo fazer a manutenção correta. Se eu tenho vários móveis, vários tapetes, várias coisas espalhadas, como que eu vou conseguir dar manutenção na casa sozinha durante esse período? Ainda mais se onde a gente estiver morando for um lugar mais espaçoso. Quando é pequenininho até que tá ok, mas às vezes até se for pequeno e você tiver muita coisa, é até pior, porque aí pra limpar, só um Deus nos acuda. Então, pense muito nisso, de um dia eu posso precisar. Será que eu posso mesmo? Se tem mais de 6 meses, mais de um ano que você nem lembra daquele objeto e você não sentiu falta, é porque ele não deveria estar ali. Outra coisa que eu não ligo mais, e isso vale para várias categorias, tá? Não só eletrônicos, é comprar a última tecnologia e o lançamento mais caro. Eu prefiro aproveitar o que tá comigo. Por exemplo, eu tenho um telefone que eu tenho, acho que já vai fazer 2 anos e meio. Vai ficar comigo até o último segundo, porque é o último telefone que eu comprei por impulso. O último telefone que eu comprei porque todo mundo tinha e eu queria também. Então, se isso não traz algo de retorno pra gente, além de despesas e dor de cabeça, pra que a gente vai comprar, não é mesmo? A real necessidade e o custo-benefício das coisas precisam ser avaliadas. O lançamento mais caro, a última tecnologia que foi lançada, é muito complicado a gente andar de acordo com o que tá atualizando. Senão, daqui a pouco a gente só vai viver pra pagar coisas. É a corrida dos ratos. A gente sempre vai trabalhar mais para pagar mais as despesas que a gente gastou porque foram lançadas novas coisas. A indústria da moda, a indústria da tecnologia, a indústria de várias coisas na nossa vida, na nossa sociedade, estão a cada momento fazendo cada vez mais coisas e menos duráveis para que nós caiamos ali nessa conversa, nessa ladainha de que a gente precisa todos os anos comprar sempre as coisas mais atualizadas.
Todos os meses tá saindo um novo, por exemplo, a cada não sei quantos meses estão saindo novos lançamentos de telefone. Se a gente ficar se prendendo a sempre ter o mais novo, a gente nunca vai descansar, a gente nunca vai ter uma vida financeira estável, porque a gente vai estar usando sempre o dinheiro para coisas que nem importam, que a gente poderia ter usado ali para outras coisas que seriam importantes, uma viagem, jantar fora com o nosso esposo, ter uma noite agradável ali com amigos, ou ir tomar um café naquele lugar que a gente sempre gosta, tomar uma água de coco ali na praia, tomar uma pedalada, fazer uma caminhada, ou comer alguma coisa diferente, comprar alguma coisa diferente para preparar em casa, sabe? Todas essas experiências que a gente poderia ter podem ser diminuídas quando a gente investe o nosso dinheiro errado. E não é um investimento, na verdade, né? É um prejuízo. Terceira parte desse vídeo, que estamos quase chegando nos finalmente, que a gente não precisa ligar mais, são relacionamentos e conexões. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Das coisas que eu não ligo mais e que não me fazem falta, é porque hoje eu vejo a minha energia e foco em relações genuínas. Mas pra eu não ligar mais, eu passei a manter amizades ou convívios que me agregam. Os que não agregam, eu não me importo de manter mais na minha vida. Conexões genuínas para mim se tornaram prioridade no quesito amizades, relacionamentos, enfim. Todas as pessoas que eu deixo se achegarem a mim são pessoas que vão me agregar em algo. Não só na questão de interesse, tá? Não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que vão te fazer bem, pessoas que vão te trazer um retorno, reciprocidade. Não aquela coisa de sempre um chama demais, sempre um se importa demais e o outro não tá nem aí, o outro só comparece de vez em quando, só se importa de vez em quando, não lembra, por exemplo, não tô falando que isso é uma regra, tá? Mas, exemplo, se pra você é muito importante que lembrem da sua data de aniversário e os seus amigos nunca lembram, tem alguma coisa errada. Agora, se são pessoas que você sabe que não guardam datas e é há anos assim, tranquilo. Se pra você não é uma questão, é uma coisa. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma melhor amiga que eu amo de paixão, ela vive comigo, a gente vive juntas e eu não tenho muita lembrança de datas comemorativas. Pra vocês terem noção, eu esqueço até dos meus pais. Eu preciso sempre colocar na minha agenda. Do meu esposo até hoje eu confundo, às vezes, o dia do aniversário. A data certinha ali eu sei. Agora, eu me lembro das datas de duas pessoas mais importantes de amizade pra mim. Uma dessas é a minha melhor amiga que eu tô comentando com vocês. E eu lembrei do aniversário dela esse ano. E eu botei pra ela uma dedicação ali, na época eu ainda tinha as redes sociais, Instagram, eu mandava ali pra ela, fazia aqueles stories, né, marcava e tudo, e foi perfeito. Chegando no meu aniversário, pra mim era normal que ela também fizesse alguma dedicatória pra mim, só que ela realmente esqueceu. Foi assim, uma data que nunca aconteceu antes dela esquecer. Ela sempre se lembra das datas comemorativas de outras pessoas e de pessoas que não eram tão próximas a elas assim, ela lembrou. Mas eu creio que foi mais por conta de ver as publicações de outras pessoas sobre aqueles do que ela mesma lembrar. E aí, quando foi o meu aniversário, ela também não estava muito ativa no WhatsApp aquela semana, porque ela gosta bastante, como ela não tem muita obrigação no trabalho, né, de ter sempre que ficar comunicando com clientes, ela consegue ali abandonar o WhatsApp praticamente por uma semana. Ela só se comunica no máximo com o namorado, exemplo, ou com o pai e a mãe, quando precisa. Nessa época do meu aniversário, nessa semana, ela não frequentou muito o telefone e não olhou o Instagram, o WhatsApp. E aí eu pensei, caramba, será que ela tá com raiva de mim pra não ter lembrado do meu aniversário? Na hora eu fiquei com muita raiva. Sabe o que aconteceu depois? Eu percebi que não era nem tão necessário assim eu ficar esquentando a minha cabeça, porque foi algo que aconteceu. Depois ela mandou tanta mensagem pra mim pedindo desculpa, que eu fiquei, poxa, não tem problema, né? Na hora eu fiquei com raiva e depois que ela me mandou mensagem, falou, me perdoa, eu esqueci. Aí acabou que eu ri junto com ela, porque foi uma situação atípica. E acontece. É isso que eu digo pra você. Se for uma amizade que, uma vez ou outra... Agora, se forem pessoas que nunca se importam com as suas datas, nunca se importam com as suas questões, a sua vida, ou em ouvir os compartilhamentos que você tem ali do seu dia a dia, aí desconfie se essa amizade realmente é genuína e vai te acrescentar em alguma coisa. Uma coisa que eu também parei de fazer e que eu não ligo mais é tentar resolver o problema de todo mundo, de tudo e de todos. Eu tenho que... E eu fiz isso, né? Entendi mais os meus limites e não fiquei me sobrecarregando pelos problemas que eu não podia resolver. Tem pessoas que ainda me procuram, principalmente parentes, para poder ver essas questões que eu posso ajudar. Se eu puder ajudar e não for me tomar muito tempo e não for algo que me faça mal, que eu tenho que abdicar de mim para poder resolver, eu faço. Agora, se for algo que vai me tomar tempo, vai tirar de mim a minha concentração, a minha energia, vai me atrapalhar na minha rotina, eu falo abertamente, olha, infelizmente não consigo te ajudar com isso.
E é um conselho que eu tenho pra você também. Será que na sua casa, na sua realidade, você não precisa falar mais nãos? Você não precisa observar mais se o seu tempo está sendo bem gasto e está sendo gasto com você e não com terceiros? A maioria das pessoas que te pedem esse tipo de ajuda, pelo menos assim, na minha realidade, tá? Muitas pessoas que me pedem coisas demais não agregam em 10% do que eu precisaria que elas me agregassem, se fosse o caso. Não que a gente tem que também sempre fazer só porque tem algo em troca. Não, a gente também pode fazer sem olhar o retorno. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Agora, tem coisas que as pessoas abusam muito. Então, fique atento se as pessoas não estão tentando se aproveitar da sua bondade. Tem um livro também que é muito bacana. Eu não cheguei a ler, mas eu já ouvi falar muito bem dele. E aí, acabei de me lembrar sobre essa referência, porque é o assunto que a gente está conversando. É aquele livro Síndrome da Boazinha, algo assim. Ele deve falar muito sobre essa questão também de você dizer mais não, você entender os seus limites. E eu conheço pessoas que leram e que gostaram bastante. É um desejo meu ler, mas ainda tô lendo o livro de uma pessoa que me emprestou. Quando eu finalizar esse livro que ela me emprestou, eu pego a Síndrome da Boazinha e leio. E aí eu falo pra vocês depois o que eu achei. Mas pesquisem sobre e veja se não é uma opção pra você poder aderir. Quem sabe você lendo e vendo algo sobre isso, você não consegue. Às vezes um amigo seu tem pra te emprestar. Às vezes você não precisa nem gastar dinheiro com isso. Algo muito a ver com isso também que a gente acabou de falar é que eu parei também de ligar, me importar e ficar fazendo algo do tipo estar sempre disponível para todo mundo. Eu, além de falar não, comecei a me priorizar. É exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Então observe também se isso não é uma questão para você que está precisando ser trabalhada na sua rotina. Última categoria pra gente fechar são preocupações gerais. E nessa categoria a gente tem um tópico só. Por último, não menos importante, algo que eu não ligo mais e que eu tirei da minha vida é ficar me preocupando excessivamente com o futuro. Quando eu fico assim, muito ansiosa e preocupada com as coisas que vão acontecer e que nem existem talvez as possibilidades, eu trabalho muito isso na terapia. E essa semana foi um ponto que eu tava conversando com a minha psicóloga que foi muito bacana, eu achei muito legal. Que é justamente isso de você tá se preocupando muito com algo específico. Se recomponha, volte e fique estável. Quando você estiver estável, você retoma essa preocupação, esse pensamento sobre o que você acabou de me trazer, essa demanda aqui que tá te trazendo ansiedade. Será que na sua realidade não tem algo que tá te tirando do eixo? Algo que tá fazendo com que você fique desesperado sem você perceber? Algo que tá tirando suas noites de sono, seus dias calmos, sua vida leve, seu dinheiro, sua economia, porque tem vezes que reações, por exemplo, quando tem uma pessoa que tem muito essa reação de estou nervosa, estou abatida, estou chateada, vou comprar alguma coisa pra me ajudar a lidar com isso. Vou cobrir o buraco aqui que eu tô sentindo. Principalmente quando aquelas pessoas que não têm muito controle nas compras, né, impulsivas, e aí chegam no shopping, tão nervosas e saem comprando tudo, ou ficam andando ali no aplicativo da Shopee para poder comprar coisas para abater aquilo de sofrimento que a pessoa está sentindo. Será que isso não é um problema que você não está enxergando? E focar no presente, no que você pode controlar, é o melhor remédio para essa situação. Um chá é muito importante, sempre vou dizer isso. Eu amo chá. Quanto mais chás de camomila eu tomo à noite quando eu tô ansiosa, mais tranquila eu fico. E uma noite de sono pode tornar muito mais completa pra mim, porque eu tenho um problema com sono, mas quando eu tomo chá e eu realmente tô cansada e eu consigo deitar minha cabeça e dormir tranquila, eu sei que o chá me ajuda muito mais a ter uma noite inteira de sono, pra eu não precisar ficar acordando de madrugada. Como vocês viram, então, cuidar de você mesmo, parar de se importar com certas coisas, não é desleixo ou egoísmo. É mais um ato de inteligência e autocuidado. Além de ser libertador, essas atitudes que você para de fazer e não liga mais, abrem espaço para uma vida mais leve, com mais propósito e mais alinhada com o que você realmente é. Me conta aqui nos comentários o que você vai parar de se importar a partir de hoje, para poder mudar a sua vida. Você que já parou de fazer algumas dessas atitudes, já sentiu alguma diferença? Qual desses você já parou? Se esse vídeo te inspirou a se livrar de pesos desnecessários, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar o seu like, porque isso pode ajudar mais pessoas a se livrarem desses tipos de hábitos que fazem mal e elas não percebem. Não perca mais vídeos como esse para uma vida mais consciente e feliz. Um abraço e até o próximo vídeo.